Olá, alegria de estar aqui com você. E lembrando que no programa anterior nós apresentamos a narração de 3 das 7 instâncias do livro de Dzian, que constam nesta obra aqui de Helena Blavatsky, A Doutrina Secreta, volume 1, Cosmogênese. Em português são 6 volumes, mas nós estamos nos atendo à Cosmogênese. Hoje nós vamos apresentar mais 4 instâncias, ok? A 4, 5, 6 e 7. Lembrando que elas se encontram aqui neste livro, nesta obra, que você deve ter em sua casa, que é uma leitura extraordinária. É um livro profundamente simbólico e se você quiser usar a narração dessas 7 instâncias nos seus estudos particulares ou em grupo, fique à vontade, ok? Vamos então continuar a nossa viagem pela origem do universo? Vamos! Estância 4. Escutai, ó filhos da terra, escutai os vossos instrutores, os filhos do fogo. Sabei, não há nem primeiro, nem último, porque tudo é um número que precede do não número. Aprendei o que nós, que descendemos dos 7 primeiros, nós, que nascemos da chama primitiva, temos aprendido de nossos pais. Do resplendor da luz, o raio das trevas eternas, surgem no espaço as energias despertadas de novo. O 1 do ovo, o 6 e o 5, depois o 3, o 1, o 4, o 1, o 5, o duplo 7, a soma total. E estas são as essências, as chamas, os construtores, os números, os Arupa, os Rupa e a força ou o homem divino, a soma total. E do homem divino emanaram as formas, as centelhas, os animais sagrados e os mensageiros dos sagrados pais dentro do Santo 4. Este foi o exército da voz, a divina mãe dos 7. As centelhas dos 7 são os súditos e os servidores do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto e do sétimo do 7. Estas centelhas são chamadas esferas, triângulos, cubos, linhas e modeladores, porque deste modo se conserva o eterno Nidana, o Iyahu, as trevas, o sem limites, ou não número, Adinidana, Svabhavat, o círculo, o Adisanat, o número, porque ele é um, a voz da palavra, Svabhavat, os números, porque ele é 1 e 9, o quadrado sem forma. E estes 3, encerrados no círculo, são o 4 sagrado, e os 10 são o universo Arupa. Depois vem os filhos, os 7 combatentes, o 1, o 8º excluído, e seu sopro, que é o artífice da luz. Em seguida, os segundos 7, que são os Lipika, produzidos pelos 3. O filho excluído é 1. Os filhos sóis são inumeráveis. Estância 5. Os 7 primordiais, os 7 primeiros sopros do dragão de sabedoria, produzem por sua vez o torvelinho de fogo, com seus sagrados sopros de circulação giratória. Dele fazem o mensageiro de sua vontade. O Dziu converte-se em Forrat, o filho veloz dos filhos divinos, cujos filhos são os Lipika, leva mensagens circulares. Forrat é o corcel e o pensamento, o cavaleiro. Ele passa como um raio através de nuvens de fogo, dá 3, 5 e 7 passos através das 7 regiões superiores e das 7 inferiores. Ergue a sua voz para chamar as centelhas inumeráveis e as reúne. Ele é o seu condutor, o espírito que os guia. Ao iniciar a sua obra, separa as centelhas do reino inferior, que se agitam e vibram de alegria em suas radiantes moradas. E com elas forma os germes das rodas. Colocando-as nas 6 direções do espaço, deixa uma no centro, a roda central. Forrat traça linhas espirais para unir a 6ª, a 7ª, a coroa. Um exército dos filhos da luz situa-se em cada um dos ângulos.
Os Lipika ficam na roda central. Dizem eles: isso é bom. O primeiro mundo divino está pronto. O primeiro, o segundo. Então, o divino Arupa se reflete no Shayaloka, a primeira veste de Anupadaka. Forra-te das 5 passos e constrói uma roda alada em cada um dos ângulos do quadrado para os 4 santos e seus exércitos. Os Lipika circunscrevem o triângulo, o primeiro 1, o cubo, o segundo 1 e o pentágono dentro do ovo. É o anel chamado Não Passarás, para os que descem e sobem, para os que durante o Kalpa estão marchando para o grande dia Se Conosco. Assim foram formados os Arupa e os Rupa, da luz única, 7 luzes. De cada uma das 7, 7 vezes 7 luzes. As rodas velam pelo anel. Estância 6. Pelo poder da Mãe de Misericórdia e Conhecimento Kuan Yin, trina de Kuan Shai-Nin, que mora em Kuan Yin Tien, forra-te, o sopro de sua progenie, o filho dos filhos, tendo feito sair das profundezas do abismo inferior a forma ilusória de Xian Tian e os 7 elementos. O veloz e radiante produz os 7 centros Laya, contra os quais ninguém prevalecerá até o grande dia Se Conosco, e assenta o universo sobre estes eternos fundamentos, rodeando Xian Tian com os germes elementais. Dos 7, primeiro 1 manifestado, 6 ocultos, 2 manifestados, 5 ocultos, 3 manifestados, 4 ocultos, 4 produzidos, 3 ocultos, 4 e 1 Tsan revelados, 2,5 ocultos, 6 para serem manifestados, 1 deixado à parte. Por último, 7 pequenas rodas girando, uma dando nascimento à outra. Ele as constrói à semelhança das rodas mais antigas, colocando-as nos centros imperecíveis. Como as constrói Forrat? Ele junta a poeira de fogo, forma esferas de fogo, corre através delas e em seu derredor, insuflando-lhes a vida, e em seguida as põe em movimento, umas nesta direção, outras naquela. Elas estão frias, ele as aquece. Estão secas, ele as umedece. Brilham, ele as ventila e refresca. Assim procede Forrat, de um a outro crepúsculo, durante 7 eternidades. Na quarta, os filhos recebem ordem de criar suas imagens. 1/3 recusa-se, 2/3 obedecem. A maldição é proferida. Nascerão na quarta, sofrerão e causarão sofrimento. É a primeira guerra. As rodas mais antigas giravam para baixo e para cima. Os frutos da mãe enchiam o todo. Houve combates renhidos entre os criadores e os destruidores, e combates renhidos pelo espaço, aparecendo e reaparecendo a semente continuamente. Faze os teus cálculos, ó Lanu, se queres saber a idade exata da pequena roda. Seu 4º raio é a nossa mãe. Alcança o 4º fruto da 4ª senda do conhecimento que conduz ao Nirvana, e tu compreenderás, porque verás. Estância 7. Observa o começo da vida informe senciente. Primeiro, o divino, o que procede do Espírito Mãe. Depois, o espiritual, os 3 provindos do os 4 do e os 5 de que procedem os 3, os 5 e os 7. São os triplos e os quádruplos em sentido descendente, os filhos nascidos da mente do primeiro Senhor, os 7 radiantes. São eles o mesmo que tu, eu, ele, ó Lanu, os que velam sobre ti e tua mãe Bhumi, terra. O raio único multiplica os raios menores. A vida precede a forma e a vida sobrevive ao último átomo. Através dos raios inumeráveis, o raio da vida, o
semelhante ao fio que passa através de muitas contas. Quando o 1 se converte em 2, aparece o triplo, e os 3 são 1. É o nosso fio, ólano, o coração do homem planta, chamado Sapta Parma. É a raiz que jamais perece. A chama de 3 línguas e 4 mechas. As mechas são as centelhas que partem da chama de 3 línguas, projetada pelos 7, dos quais é a chama, raios de luz e centelhas de uma lua que se reflete nas ondas moventes de todos os rios da terra. A centelha pende da chama pelo mais tênue fio de Forrat. Ela viaja através dos 7 mundos de Maia, detém-se no primeiro, e é um metal e uma pedra. Passa ao segundo, e eis uma planta. A planta gira através de 7 mutações e vem a ser um animal sagrado. Dos atributos combinados de todos esses, forma-se Manu, o pensador. Quem o forma? As 7 vidas e a vida una. Quem o completa? O quíntuplo Lhá. E quem aperfeiçoa o último corpo? O peixe, o pecado e Soma. Desde o primeiro nascido, o fio que une o vigilante silencioso à sua sombra torna-se mais e mais forte e radiante a cada mutação. A luz do sol da manhã se transformou no esplendor do meio-dia. Eis a tua roda atual, diz a chama à centelha. Tu és eu mesma, minha imagem e minha sombra. Eu me revesti de ti, e tu és o meu varrã até o dia ser conosco, quando voltarás a ser eu mesma, e os outros tu mesma e eu. Então, os construtores, metidos em sua primeira vestimenta, descem à radiante terra e reinam sobre os homens, que são eles mesmos. Editora Teosófica, livros, e-books e DVDs sobre teosofia, filosofia, ciência, religiões, yoga e esoterismo. Curta no Facebook e fique atualizado sobre as promoções. Leia, estude, medite e viva com plenitude. Editora Teosófica, livros para viver melhor. Atendimento 61 3322 7843.